Olá! Estou aqui para mais um vídeo no canal do Costume, onde vocês encontram tudo sobre o Japão, a cultura, a história e a sociedade do Japão. E mais uma vez na série dos 10. 10 coisas, 10 kanji, 10 alojamentos, 10 comboios, 10 estações, 10 viagens, 10... É uma lista grande. Vão ver aqui em cima todas as coisas da lista, que já são muitas. Então hoje vou falar de 10 personagens que só existem no Japão. Eu vou seguir a definição de personagem que está aqui no terceiro ponto da definição, que é a pessoa considerada na sua aparência ou no seu comportamento. Não vou falar de personagens do teatro ou personagens do cinema. É possível, digam-me, se querem que eu faça um vídeo assim, digam aqui nos comentários. É possível que eu faça um vídeo desses again. Depende tudo de vocês interagirem. Se vocês mandarem mensagem no Facebook, no Messenger, no Instagram ou nos comentários aqui a este vídeo, e os links para essas redes sociais estão todos em baixo, se vocês mandarem, eu faço. Faz o que vocês quiserem. Então, a primeira coisa, queria falar-vos dos taxistas. Os taxistas são um personagem, verdadeiramente falando. Então, no Japão, os taxistas e os táxis funcionam de uma maneira muito diferente. Em geral, os táxis são bastante mais caros. E o que eu acho que o conceito de taxista e de andar de táxi no Japão é mais do género motorista privado do que taxista. Estão a perceber? Porque é assim, ele veste de fato, pés à cabeça, ele tem um chapeuzinho, ele tem luvas brancas, pá, tudo. Se alguém se sente mal, ele para na farmácia e compra um medicamento para a pessoa. Ele é assim, é como se fosse um butler, quase. Durante aquele período de tempo, ele é o vosso motorista, o vosso butler, o vosso assistente, tudo. Ele realmente procura que vocês estejam bem. E claro, tudo isso também tem consequências no preço, também é mais caro o serviço. Eu acho que esta personagem do taxista no Japão, eu acho que isto é por causa do treino que eles recebem. Recentemente, por exemplo, houve esta campanha, da qual tenho aqui este cartaz, sobretudo para os não japoneses, os imigrantes que tinham a profissão de ser taxistas, para eles receberem um treino extra, mas mesmo os japoneses recebem um treino intensivo para ser taxistas. E o taxista, como ele está identificado no táxi, vocês têm lá o cartão de identidade de profissional dele bem visível, ele tem muito brio naquilo que faz. Ele não quer que ninguém se vá reportar à empresa daquele táxi a fazer-se queixa dele. E essa é outra. Os taxistas trabalham para uma empresa que tem os táxis. E esta ideia de corporate e de vocês não fazerem cair em desgraça o nome da empresa, tipo, isso é mais importante que a vossa própria vida, é toda uma coisa no Japão. Sim, e os taxistas são extra, extra, extra polite. Dito isto, perdem-se muitas vezes. É verdade, eles não são bons com direções, pelo menos os que eu tenho visto até agora. Esta outra personagem, o Rockabilly. Eu adoro a cultura dos anos 50. Adoro. Adoro esta cultura do Rockabilly. É uma interpretação muito japonesa do que é, estão a ver, aquela cena do Grease e do Hairspray, aquele imaginário, aquela estética, aquela música. Então o que é que eles fazem? Eles vestem-se, não é, de roqueiros, eles usam muito nem sei o que chamar isto, é este penteado, eles usam muito este penteado, a polpa pompadour, acho que é assim que se chama, a polpa pompadour e outras que tais. Vestem-se muito de cabedal, às vezes acrescentam algumas correntes, também coisas de ganga. Também há mulheres rockabilly, também há miúdos rockabilly. E eles basicamente vão para a rua, normalmente em zonas bastante populares para várias das outras subculturas de Tóquio, em particular Tóquio, mas não é exclusivo, em Osaka também há rockabilly. Então eles vão para a rua, vão para parques, vão para jardins, vão para praças, põem a música a dar alta, que não é costume no Japão, e simplesmente dançam na rua. Aquelas músicas associadas ao rock dos anos 50 americanos. Então é uma subcultura muito específica. Alguns também são dados a motas e alguns também são dados a coisas como tatuagens, mas nem todos. Isso não é igual para toda a gente. Osaka no Obacha. O que dizer destas senhoras adoráveis? Estas senhoras, assim, primeiro, a personagem Osaka no Obachan ficou famosa desde que estas senhoras aqui da fotografia de cima criaram uma banda de rock, pop,
crítica social cómico, não sei como definir aquilo, que basicamente brinca com o conceito da Osaka no Obachan. Mas esta personagem é real. Elas existem. Elas existem e vocês basta andarem na rua que vocês vão dar com elas. Alguns dos pontos definidores do que é uma Osaka, de uma Osaka no Obachan, ou seja, uma avózinha de Osaka, não é só Osaka, é toda a região de Kansai. Alguns pontos que as definem são usar animal print, não é? Estas padrões de tigresse, leopardo, não sei o que na roupa, terem o cabelo montado, às vezes como talaca, terem flores grandes, terem colares vistosos, têm uma maneira de falar diferente. Eu acho que elas são um bocadinho mais expansivas emocionalmente. E um pormenor muito engraçado é que normalmente andam com reboçadinhos e gomas e docinhos nos bolsos e dão aos netos e dão aos amigos e dão às amigas e dão a toda a gente. Estão a ver aquelas velhinhas simpáticas que vocês encontram na rua a pedir direções? Elas não fazem a mínima ideia do que vocês estão a dizer, nem onde é que é aquilo que vocês querem saber, mas elas dizem, vai por ali, sempre a direito, vai lá chegar. Elas só conseguem ser otimistas a um nível tóxico, mas são muito queridas, a verdade é essa. E são muito expansivas e a sério, é todo um character. Vocês têm que se cruzar com elas. Isto é uma fotografia no Tsutenkaku, que é uma zona de Osaka que eu acho incrível. E estas da banda fizeram uma gravação a dançar ali. Pronto. Se vocês se procurarem Osaka no Obachan no YouTube, vão ter esta banda. Mas o tipo, a personagem que elas encarnam ali é real, é realista. Existe mesmo. E é tal e qual. A seguir, não é bem uma personagem, é uma generalização. Mas são as crianças a ir para a escola, no Japão. Toda a gente que visita o Japão, sobretudo pela primeira vez, vê estas crianças na rua, ali tipo entre as 7h30 e as 8 da manhã. Elas ou estão a caminhar no meio da rua, ou estão a utilizar os meios de transporte. Elas andam no metro sozinhas, elas andam no comboio sozinhas. Estamos a falar de crianças com 6 anos, que é a idade em que eles entram para a escola primária. E estas fardas são tão fofas, a sério, são tão fofas. Eles usam um chapeuzinho e uma farda e têm aquelas randoceru, que é aquelas malas. São, a sério, fofíssimos, adoráveis. Mas, e eu coloquei aqui estas fotografias para servir como exemplo, se vocês não conseguirem resistir à tentação de os fotografar, pelo menos fotografem-nos de trás, ou de longe, ou blur, para proteger a privacidade destas crianças e para as fotografias não serem utilizadas na internet para outros fins. Mas é uma vista que se tem no Japão. É muito engraçado estes miudinhos andarem. Outra personagem é o Salaryman ou a Office Lady. Engraçado, eu perguntei a amigos japoneses se Salary Woman é uma coisa. If it's a thing, it's not a thing. There's no Salary Woman. Não há Salary Woman, só há Salary Man. E depois há Office Lady. Eu acho que isto diz muito acerca da hierarquia profissional. Então, na prática, há a Salary Woman, no sentido em que esta personagem veste-se de fato dos pés à cabeça, tem uma pastinha de negócios, os homens fazem a barba e cortam sempre o cabelo curto, as mulheres têm sempre o cabelo ou curto ou apanhado no rabo de cavalo, ou não tem franja e todo o cabelo está junto à cabeça, ou tem uma franja mas ela está posta de lado, também muito colada à cabeça. Não usam maquilhagem muito espampanante, muito subtil, usam-na mas muito subtil. Não usam brincos, não usam nada que expresse criatividade ou individualidade. A ideia aqui é ser um exército de fatos, todos de tom escuro, cinzento, azul escuro, preto. Se as pessoas tinham o cabelo pintado antes, voltam a pintá-lo de preto. Se tinham o cabelo naturalmente castanho, pintam-no de preto, porque a ideia é mesmo ser uniforme, exército laboral. E mesmo as mulheres fazem isto para ir às entrevistas de emprego e tudo. E depois a office lady lá dentro da empresa tem muitas vezes uma farda que tem que usar, que é muitas vezes um colete e uma sainha assim debaixo do joelho e um sapatinho que tem um bocadinho de salto, mas não muito. Portanto, esta ideia do fato como farda e de toda a gente ser igual, e se vocês, again, andarem nas cidades japonesas, vocês vão ver às horas de entrada e de saída dos escritórios, vão ver estas hordas de pessoal todo igual e parece quase robótico e é toda uma cena vocês passarem por isto. Os ambientes de trabalho no Japão, esta coisa
trabalho de escritório, opá, derrubam qualquer um. Matam-vos por dentro. Eu acho que deve ser por causa disso que a gente também vê muitas vezes estes salarymen, sobretudo salarymen, que vão beber cerveja ao final do dia e ficam bêbados e adormecem em bancos de jardim, e adormecem dentro do comboio, e adormecem em salas de espera, adormecem em todo lado porque eles já estão. Já foi demais. Se calhar é por isso, é porque há aquele stress todo de comprimir as emoções, não poder responder e ter que aguentar o stress, e depois a bebida, tipo, liberta-os. E não é saudável, não é uma dinâmica saudável, não estou aqui a defender esta dinâmica, mas é o que se vê na sociedade japonesa. Esta outra personagem, a Street Lolita, é muito engraçada porque isto começou por ser uma cultura dos anos, uma street culture, uma subculture dos anos 70, acho eu, 80. Há muitos tipos de Lolita e há muitos tipos de street Lolita hoje em dia. E vocês veem, claro que veem mais em Tóquio, Harajuku e afins, mas vocês veem-no em várias partes do Japão. Isto não são pessoas do cosplay. Essa é a primeira definição que eu quero dar. Porque isto não são pessoas que se vestem assim para serem personagens do anime, da manga e dos videojogos. A Street Lolita são raparigas ou mulheres adultas normais que gostam deste estilo e que um dia, feriado, ou um dia que não vão trabalhar, ou um domingo, ou quando lhes apetece, vestem-se assim e andam na rua. Algumas vestem-se assim todos os dias, não conheço só uma ou duas, várias, vestem-se assim todos os dias e vivem a vida delas assim. Mas a maior parte só faz isto em dias especiais e geralmente convidam uma amiga para saírem as duas à rua assim e irem fazer a vida delas. Quer dizer, podem ir ao cinema naquele dia, jantar fora, qualquer coisa assim, mas vão assim. Portanto, esta cena da Street Lolita é muito diferente do cosplay, não tem nada a ver. E eu acho que é uma confusão que ainda se faz muito. Dito isto, há muitos tipos diferentes. Há uns tipos assim mais a dar para o gótico, há uns tipos, não sei, mais a dar para o florestal, quase do a cottagecore, que agora está na moda. Basicamente, qualquer estilo, gótico, cottagecore, punk, sei lá, vocês podem fazer isso versão Lolita. Eu acho que é por isso que é tão versátil e que se mantém na moda há tanto tempo, sendo constantemente renovado. Em relação às fotografias, claro que devem sempre pedir autorização às pessoas. A maior parte destas fotografias são fotografias de reportagens ou de blogs ou fotografias comerciais, mas vocês devem sempre pedir autorização às pessoas e fotografá-las diretamente e da maneira como elas querem ser fotografadas, porque se elas se esmeram para isso, também querem que a imagem delas online esteja bem. Hoje em dia, muitas vezes já vos pedem para fazerem certos hashtags ou para encaminharem aquilo para o perfil delas e tal, porque querem depois ser scouted, querem ser selecionadas por revistas de moda e querem gerir a sua presença online. Essa é uma coisa, é uma transformação mais recente. De antes, tipo, antes de 2010, se vocês andavam na rua e fotografavam estas pessoas, sorriam, fotografavam, trocavam 10 dedos de conversa e seguiam a sua vida. E não havia esta coisa do, eu quero este hashtag, por favor, faz este link, por favor. Pronto, agora há isso, a gestão das redes sociais. Outro personagem, o Visual Kei. O Visual Kei não é propriamente a versão da Lolita, a versão masculina da Lolita, não é diretamente, mas o que eu noto é que o Visual Kei é mais para rapazes, enquanto que a Lolita é mais para raparigas. É praticamente impossível fazer Lolita para rapazes, não sei. Se calhar não é. O Visual Kei eu vejo mais rapazes. Isto começou em bandas e começou em rock. Estão a ver o estilo tipo Evanescence? Pronto, é assim, é um rock romântico, meio exagerado, tem elementos de punk, tem elementos fantasma da ópera, não sei como transmitir de outra maneira. E, portanto, este visual kei está muito ligado a um determinado estilo de música, a um determinado imaginário, e às letras das músicas e ao culto da sexiness destes cantores de rock e não sei o quê, mas eu também vejo que o visual kei cruza-se com muitas outras tendências, esta coisa dos quadradinhos e dos pretos e brancos e vermelhos, algumas miúdas à mistura. Olha, por exemplo, está aqui lá está, androginia, não dá para dizer, não dá para identificar. E há algumas coisas que têm saias em cima de calças e a androginia é mesmo um ponto importante. Dito isto, o Visual Kei aparece depois, há assim uma espécie, vão-se repuxar alguns elementos do Visual Kei, como por exemplo,
camadas em cima de camadas de roupa, coletes, casacos cortados, o contraste do preto e do branco e aqueles cabelos que são tipo únicos. Vai-se buscar isso do Visual Kei e transportou-se isso para o visual dos hosts, que são os rapazes que trabalham em clubes para entreter senhoras conversando e bebendo com elas. E no mundo dos hosts, não sei porquê, há uma big trend Visual Kei, que, curiosamente, tem como definição a androginia. Portanto, o tone down da masculinidade. Não é uma masculinidade óbvia de todo. A maior parte dos hosts, vocês não conseguem dizer que se são rapazes ou raparigas. O que mind blow. Porque significa que as senhoras vão pagar por beber com rapazes que não parecem homens. Mas, sejam felizes. Um outro personagem é a Miko. A Miko é uma assistente de santuário Shinto. Mais tradicional do que isto não há. Mais cultura tradicional japonesa do que isto não há. Antigamente as Miko eram normalmente raparigas das famílias que tomavam conta daquele santuário. Portanto, os santuários Shinto têm uma ou mais famílias, mas normalmente é uma família alargada que geração após geração toma conta do santuário. Alguns não é? Alguns são entregues a outro tipo de organizações, mas aqueles que são familiares ou geridos por famílias eram normalmente as raparigas da família que davam assistência ao santuário. As micos são tudo. As micos são estafetas, as micos limpam e arrumam, as micos dão assistência, as micos cuidam do jardim, as micos performam, executam rituais específicos. Em alguns sítios do Japão, as miko até fornecem o agente fermentante para o sake, ritual, utilizado só para oferecer aos deuses daquele santuário, que é através da saliva, sim. Vão ver na internet se não acreditam em mim. Portanto, as miko eram as raparigas do santuário. Elas não podiam namorar, elas não casavam, ou se casavam deixavam de ser miko. Com o passar dos anos e a profissionalização, digamos assim, desta tarefa, as miko são part-timers. Elas normalmente são de famílias que valorizam muito o shintoísmo e a relação a uma versão mais tradicional do Japão, e elas fazem um part-time e elas trabalham como staff do santuário e recebem um ordenado e mesmo os rituais que elas executam, sendo sacerdotisas, nesse sentido, elas não são tecnicamente sacerdotisas, mas tá, são um trabalho que elas prestam. Lutadores de sumo. Os lutadores de sumo são também uma personagem que só há no Japão e é incrível. Eles são desportistas profissionais, eles têm um estatuto de mega celebridade no Japão. Quando são os torneios de sumo, opa, eu só consigo comparar a tipo os cafés nos dias em que há jogo de futebol. Porque as pessoas param para ver aquilo e o café tem a televisão ligada. É a mesma coisa que acontece no Japão. Para ser lutador de sumo tem que se entrar em ginásios específicos de lutador de sumo em tenra idade. Normalmente os miúdos ali, alguns entre os 10 e os 12 anos, começam a ir aos treinos e depois mais tarde eles ficam a viver todos juntos. Portanto, se quiserem ser lutadores de sumo profissional, eles têm que se tornar internos da instituição e continuam a treinar. Ocasionalmente, se vocês vão ver lutadores de sumo na rua, no comboio, andar na rua, ir às compras, eles fazem a vida deles. Normalmente eles não vestem roupas ocidentais. Eu acho que eu nunca vi um. Já vi fora do Japão, mas no Japão nunca vi um lutador de sumo com roupas ocidentais. Sempre os vi com esta yukata super confortável, esta espécie de robe na rua. Os sítios onde eles treinam também se podem visitar. Portanto, não é ver campeonatos, é ver treinos, também se pode fazer. E normalmente são pessoas muito bem versadas, muito cultas, muito gentis. Já agora, o lutador de sumo no Japão é simultaneamente um atleta, faz campeonatos e tem uma vida de atleta profissional, mas também tem uma grande relação com o Shinto e com os santuários shintoístas. Originalmente, este torneio era uma coisa em honra dos deuses para a purificação da comunidade, como aliás os Jogos Olímpicos na Grécia Antiga. Também. Não podia deixar de falar das Maiko, não é? De personagens específicas
esteticamente determinadas, comportamentalmente determinadas da cultura japonesa. Não podia deixar de falar das Maiko. Eu acho que é ainda mais interessante falar das Maiko. Não digo interessante, mas ainda mais relevante, se calhar, falar das Maiko do que das geishas, porque as pessoas já conhecem a palavra geisha e, de certo modo, já conhecem um pouco da cultura das geishas, mas não sabem o que é o processo até lá chegar. E a vida das Maiko é muito, muito interessante, acho eu. E eu tenho feito mais vídeos aqui neste canal, que vocês podem ver aqui em cima, vou deixar o link, sobre os bairros de Kyoto, que são os Kagai, onde se desenvolveu a cultura das Maiko e das geishas, e desdobrar o nosso conhecimento acerca deste universo é uma descoberta, tem sido uma descoberta muito, muito, muito interessante. E começou por eu andar lá, nestes bairros, e começar a fotografar certas coisas, a falar com certas pessoas, a ver as coisas a acontecer. Por exemplo, a ver quando elas se tornam Michael e vão visitar as outras casinhas, as outras lojinhas, e a começar a perceber, calma, isto tem muito que se lhe diga. E foi a partir daí que comecei a tentar aprender mais. As Michael são, de facto, muito jovens por causa destas roupas e por causa da maquilhagem, dos acessórios e do seu comportamento extremamente estudado e cuidado e minucioso. Muitas vezes as pessoas esquecem-se que elas têm todas entre 16, 18, 19 anos. São meninas, mas parecem umas senhoras, parecem umas musas inspiradoras. E é realmente, ainda hoje as boas famílias acham que passar pelo treino para se tornar Maiko e ser Maiko acaba por como que é tipo uma finishing school, acaba por preparar aquela jovem para ser uma mulher elegante, uma mulher completa, mesmo que depois não escolha tornar-se geisha e não fazer esse caminho. Obrigada por terem assistido a estes 10 tipos humanos, 10 personagens que só existem no Japão. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham a oportunidade de ver os vídeos que estão aqui ao lado e que deixem comentários em baixo, porque eu leio os comentários e faço o que vocês me pedem sempre que é possível. Uma grande beijoca para todos e até ao próximo vídeo.